Como é que vivem a comemoração do cinquentenário deste serviço de pediatria aqui no hospital? Pronto, nós estamos a viver esta comemoração com muito entusiasmo, pelo facto de sermos um serviço que tem uma história muito bonita, um serviço que se mantém com uma dinâmica e com uma capacidade de intervenção na comunidade muito grande, com um serviço que tem vindo a inovar e com um serviço que é prestigiante para a comunidade que assiste, que no caso da pediatria são as crianças e os jovens. Lembra-se do seu primeiro dia neste serviço? Bem, já é há muito ano. Eu comecei a trabalhar em 1982 no serviço de urgência do Hospital de Guimarães e com colaboração com a pediatria pelo serviço de urgência. Como interna de formação específica de pediatria, comecei a trabalhar em 83, janeiro de 83. E então lembro-me, porque o serviço era muito pequenino em termos de recursos humanos. E já lá vão 40 anos. Já lá vão 40 Quase anos. 40 anos. O serviço tinha só 4 médicos especialistas, havia mais 2 internos de formação específica, uma colega, a doutora Delfina Coelho e a doutora Igreja Beirão. Eu fui a quarta interna de formação, porque a doutora Judite Filha dela já era especialista, portanto foi a primeira interna do serviço, iniciou o seu internato em 1976, completou em 79 e em 83 já era especialista do serviço. Portanto, o serviço tinha 4 especialistas, tinha 6 enfermeiros e tinha 45 camas. E era um serviço que estava praticamente sempre com a lotação esgotada, estava sempre cheio. Portanto, a minha sensação no primeiro dia foi, pronto, eu estava a começar, muito admirada, a ver o que é que viria, mas foi muito bem recebida. O diretor de serviço e os meus colegas de trabalho receberam-me muito bem e eu fui muito bem recebida. A vivência que eu tenho dessa altura era que o país e o nosso concelho aqui, vivia o drama de doenças infecciosas sem grandes recursos terapêuticos. Vivíamos o drama das doenças parasitárias, vivíamos o drama da malnutrição. Isto em virtude da pobreza, do analfabetismo. As famílias eram muito numerosas. Um grande número de pais tinham 10, 12, 15 filhos. E quando a gente fazia a história clínica, então quantos filhos tem? Tenho 7, doutora, mas já tive 14. Portanto, nós aqui vemos que um grande número de frateria falecia no primeiro ano de vida, no segundo. O primeiro ano de vida era o ano em que morriam mais crianças. E para ter uma noção, quando eu comecei a trabalhar, isto é década de 80, o índice de mortalidade infantil, que é o número de óbitos por 1000 nascimentos, no primeiro ano de vida, rondava ainda os 90 e tal por 1000 nascimentos. Portanto, em cada 1000 crianças, 90 morriam no primeiro ano de vida. Qual é a realidade neste momento, só para termos essa 2,8 por 1000 nascimentos. Portanto, evoluímos muito. Claro que esta evolução não diz respeito só ao nosso trabalho, diz muito, porque deu-se o 25 de Abril, a melhoria das condições socioeconómicas, criou-se um Serviço Nacional de Saúde em 1989. E isto veio dar outra dinâmica e outros índices de melhoria franca ao nosso país de desenvolvimento. Mas que coube muito à nossa geração, que acompanhou isto, de viver esta circunstância, é uma realidade. Morriam muitas crianças nesse tempo. E até que ponto é que o serviço de pediatria foi importante para a classificação deste hospital, para a importância do Hospital Senhora da Oliveira? O serviço de pediatria é sempre muito importante, porque as crianças eram atendidas juntamente com adultos. Eram a maioria das misericórdias, que eram os hospitais que existiam na década de 60, 70, eram como hospícios, não era bem um hospital de tratamento. Ora, à medida que a medicina se foi desenvolvendo, a tecnologia foi evoluindo, começamos a não ser já só
o tratamento, porque inicialmente era só tratar, começamos também a ver a prevenção e então as vacinações, as medidas preventivas, tudo isto foi intervindo de tal modo que hoje nós temos uma pediatria de qualidade, uma pediatria prestigiante e já não é tanto a pediatria hospitalar e o efeito do hospital, mas é a pediatria do ambulatório também. Nós hoje vamos mais de encontro à família, tratamos a família, tratamos mais as doenças mais já da civilização, que foram surgindo, entretanto. Hoje a patologia é completamente diferente, porque hoje nós temos antibióticos, temos armas terapêuticas que não tínhamos. A evolução foi de tal modo em todos os aspectos que nós hoje conseguimos tratar aquilo que outrora era quase impossível de se tratar. E como é que está o serviço nesta altura? Quantos elementos tem? O serviço como neste é que momento funciona? nós neste momento existe a separação física de dois setores da pediatria, a pediatria e a neonatologia. A neonatologia neste momento tem um quadro separado e tem um espaço físico separado da pediatria. A pediatria tem 20 camas e eu neste momento tenho 21, somos 21 pediatras. São 56 enfermeiros e temos uma estrutura, um espaço físico muito adequado à criança. Temos 2 educadoras de infância e temos salas lúdicas, 2 salas lúdicas. E felizmente nós hoje tratamos mais, como eu estava a dizer, o ambulatório do que propriamente o internamento. Só as situações mais graves, mais delicadas, que necessitam de cuidados específicos da pediatria e muitas vezes quando também tem a necessidade de uma intervenção farmacológica mais vigorosa em que temos que recorrer à terapêutica intravenosa, não é? Mas temos o acompanhamento dos pais. Antigamente os pais eram visitas, não ficavam com as crianças no internamento. No início da minha estadia na pediatria, as crianças, a pediatria só se estendia até aos 9 anos, hoje é até aos 18 anos. E em alguns países mais desenvolvidos já vai até aos 21. E é possível que venhamos a alargar também para os 21. Nós, a nível da consulta externa, a nível da prestação de cuidados de consulta externa, nas crianças com doença crónica já prolongamos o atendimento, até porque muitas vezes os próprios adolescentes querem continuar com o médico e a pediatria já prolonga até mais tarde. Mas a definição da pediatria neste momento é até aos 18 anos. É essa a definição da pediatria. E quais são os projetos que atualmente Pronto, têm a pediatria tem previstos? sempre, eu tenho uma equipa de pediatras extremamente jovem, com uma capacidade fora de série, uma equipa que quer inovar, quer mostrar trabalho, quer andar para a frente, que tem orgulho, no fundo tem orgulho e paixão no serviço. E pronto, estamos a pensar alargar as áreas de consulta, diferenciando, nós já temos consultas diferenciadas em várias áreas, temos possibilidade de alargar noutras áreas, numa tentativa de tratar aqui, junto das suas residências, junto da família, a maioria das nossas crianças. Um dos projetos é a criação de cuidados paliativos para os doentes, cada vez há mais doentes a sobreviver à doença crónica e à doença muitas vezes que incapacita a criança por muito tempo, e então ir ao domicílio, fazer a consulta domiciliária e a visita domiciliária. Já temos equipas de enfermagem para adultos a fazer isso e estamos a pensar alargar também à pediatria. Outros nossos projetos é no próprio serviço de pediatria, no espaço físico, criar uma área eletiva de atendimento para os adolescentes. O adolescente é um grupo etário da pediatria muito específico que tem exigências especiais. O adolescente, portanto, exige condições próprias e nós neste momento não temos. Estamos a tentar criar, por isso vamos ter que fazer uma pequena obra, mas penso que a curto, médio prazo vai ser uma das nossas aquisições de serviço, vai ser um internamento adequado com uma sala lúdica para adolescentes a nível de internamento. E como está, como vê a relação do serviço com a comunidade? Nós temos de ter uma boa relação com a comunidade. A pediatria tem muito a interação com a família, como eu estava a dizer, tem uma interação muito boa com a medicina geral e familiar e tem uma interação muito boa com as nossas escolas. A pediatria tem ações de formação com muita frequência, quer
de médicos, quer de enfermagem, junto das comunidades escolares, no sentido de dar formação, para atuação, para prevenção, em acidentes, em terapêuticas específicas que as crianças têm que fazer, em medicações, em atuações em situações de necessidade de cuidados rápidos, nomeadamente o suporte básico de vida que temos de administrar a algumas escolas, junto de infantários também. Portanto, a pediatria sai muitas vezes para a comunidade para este tipo de ações. E a prova disso foi que nós agora fizemos um apelo às escolas para nos proporcionar desenhos de crianças sobre a maneira como elas veem o hospital. Esses desenhos era o Hospital das Crianças, e tivemos uma adesão dos nossos agrupamentos escolares que foi algo que nos superou as expectativas. Nós tivemos 700 e tal desenhos de crianças que neste momento estão expostos no shopping de Guimarães, e que tem lá desenhos e tem lá criatividades tão bonitas das nossas crianças. Portanto, é vice-versa. Portanto, nós temos a ação junto da comunidade, e a comunidade também tem junto de nós com este tipo de ações que nos agradam muito. E como é que foi a adaptação do serviço à pandemia da Covid-19? Veio alterar muito o vosso dia-a-dia? Altera sempre, porque esta infecção, esta pandemia, exigiu por parte de todos os recursos dos profissionais, exigiu adaptações. Porquê? Porque as próprias da Direção-Geral de Saúde, as próprias orientações, é que se criasse um espaço Covid, não Covid, para que os doentes fossem os que não tivessem doença ou nem suspeita, não houvesse possibilidade de apanharem a doença. E, portanto, o facto de nós termos que nos reorganizar num espaço que era pequeno na altura, porque nós nem sequer estávamos nestas condições que estamos hoje. Nós estávamos num espaço provisório porque o serviço de urgência estava em obras, se lembram. E, portanto, adaptação a este espaço, a prevenção da própria doença nos profissionais, com o uso dos próprios fatos de prevenção, que era difícil. O verão, que foi difícil pelo calor dentro de contentores, tudo isto tornou-se um bocadinho difícil, mas os profissionais estavam preparados, deram boa resposta e tudo se venceu. Eu acho que quando as pessoas estão preparadas e assumem que é para se vivenciar, a coisa vivencia-se e vivencia-se da melhor maneira. Felizmente, nós não tivemos muitos casos, o internamento não foi muito afetado pela pandemia. Nós tivemos apenas alguns casos, poucos, de situações mais graves. Tivemos 4 casos que foram de situações mais delicadas, mas a maioria dos casos foram ligeiros, e pela descrição a nível mundial foi que na pediatria não houve realmente um atingimento maciço como houve no caso dos adultos. E portanto, para a pediatria foi algo um bocadinho mais suave. Mas estamos ainda preparados, continuamos preparados, a pandemia ainda não passou e nós continuamos ainda alinhados com as normas que estão a ser dadas por todo o hospital, para que mantenhamos as situações de prevenção, isolamento, e que testemos aqueles casos que são suspeitos. Cada vez são mais, as indicações para testar cada vez são maiores, como sabem, a nível da população em geral, e a nível do hospital também é igual, e portanto isto dá um bocadinho de trabalho, porque, como digo, as pessoas têm que vestir os dispositivos de prevenção, os lugares EPIs, o equipamento para proteção individual, e que são complicados, não é? Desde a cogula até aos sapatos, tudo isso tem que ser tudo ferrado, e portanto acaba por ser um trabalho mais excessivo, mas tem que ser. E exige mais elementos a trabalhar no serviço de urgência. A comunidade que é servida pelo serviço que gera pode continuar a contar com a pediatria do Hospital Senhora de Oliveira? Estamos aqui para eles e somos sempre um braço aberto para as nossas crianças e adolescentes. Estamos sempre para eles e por eles. Estamos sempre aqui nessa disposição.